Pegue a sua Bíblia e abra comigo no Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus inimigos e adversários, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu tabernáculo, no oculto do seu pavilhão me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Também tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com a tua ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pai, nós lemos a tua palavra, e agora queremos que o teu Espírito abra o entendimento de quem vai receber e também abra o entendimento e os lábios daquele que vai pregar. Como no dia de Pentecostes, o Espírito Santo fez 2 trabalhos tão maravilhosos que pouco nós falamos. O Espírito Santo colocou as línguas, o Espírito Santo colocou os idiomas na boca daqueles que falavam, e ao mesmo tempo o Espírito Santo fazia com que os ouvintes entendessem que eles falassem das grandezas do Senhor na sua própria língua. Então que o Espírito Santo trabalhe na boca daquele que fala e no ouvido daquele que ouve, para que tudo seja para as grandezas do Senhor serem faladas e o nome do Senhor ser glorificado. Assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, mas fique à vontade para dar um brado de glória, para aplaudir, para glorificar, para dar aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Queridos, esse texto fala sobre o verbo esperar. Eu fiz aqui uma pequena pesquisa, deixa eu ver se eu acho aqui. A palavra espera, que vem do verbo esperar, na língua portuguesa, espera é o ato ou efeito de esperar. Você sabe que, dependendo da situação que uma pessoa vive, a espera pode ser muito cruel, né? Porque eu costumo dizer que o tempo não muda.
A Bíblia Sagrada diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então para Deus o tempo não muda. Por exemplo, 1 minuto tem quantos segundos aqui no Brasil? 60. E na China? Nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, 1 minuto são 60 segundos. Mas dependendo da situação que a pessoa está vivendo, ou do tipo de sentimento que essa pessoa está vivendo, 1 minuto pode passar muito rápido, ou 1 minuto... Por exemplo, quando você está lá, irmã Viviane, no final do seu turno no trabalho, e às vezes você fica ali na frente do cartão de ponto, falta 1 minuto para... Aquele 1 minuto parece que demora uma eternidade. A gente até brinca nas empresas, né? O pessoal fala assim, olha, vai dar meia-noite, mas não dá tal hora. Porque quando a gente está ansioso para ir embora, querendo parar o serviço, parece que o tempo não... Mas esse 1 minuto é diferente de quem está atrasado no ponto de ônibus. Porque quando a gente está atrasado, parece que aquele 1 minuto passa assim, ó. Quando você está com a pessoa que você gosta, ou num ambiente que você gosta, a hora passa tão rápido. E aí eu me lembrei agora de uma coisa, gente, que é tão maravilhosa quando acontece com a gente. O pastor Ademilson fez uma vez na igreja, a minha esposa deve se lembrar, um chamado relógio de oração. A gente podia fazer isso aqui na igreja também, né? Esse relógio de oração era o seguinte, era a igreja estar 24 horas em oração, um dia inteiro de oração na igreja. Então o que ele fez? Chamou os irmãos e foi separando em duplas ou em trios. E cada dupla ou trio era responsável por orar 1 hora na igreja, no altar. Eu, como novo convertido, pensei, meu Deus, 1 hora de oração? Eu não tenho oração para tudo isso, não. Mas eu fui. E minha gente, sabe o que acontecia? A gente estava lá orando e perdia a noção do... Porque quando a gente estava naquele ambiente, é tão maravilhoso, é tão gostoso estar na presença de Deus, que a gente não percebe o tempo passar. Quando você vai a um culto, por exemplo, que Deus fala do começo ao fim, você nem percebe a hora passando. Quando o pastor fala assim, gente, vai acabar o culto, vou dar bênção final, vou dar bênção apostólica, você fala, mas já? Poxa, que rápido. Mas quando a gente vai num culto, que, me desculpa a expressão, que só tem encheção de linguiça, só tem coisa do homem, é o homem que canta, é o homem que fala, é o homem que prega, é a visão do homem, é o homem dando opinião dele, a gente fica se coçando, olhando para o relógio. Então veja que dependendo da situação que você está vivendo, o tempo ele muda. Meia hora de oração pode parecer muito para alguém, mas é pouco para outros. Porém, o tema que nós estamos falando aqui é a questão esperar. Olha só o significado em hebraico. No sentido hebraico, esperar pode ser expresso por palavras como kiva, K-A-V-A, né, que é um kava, que implica uma espera ativa, cheia de expectativa e confiança, como entrelaçar cordas para formar um só. Um verbo que é o shalakia, que também pode ter o significado de aguardar ou esperar algo. Ou seja, na língua original desse texto, a palavra usada que é o kava, difícil para a gente falar, a gente não fala hebraico, né? Que a grafia é K-A-V-A-H, Kiava. Essa palavra, ela expressa, sim, o ato de esperar,
Mas olha só o sentido que o hebraico nos dá: esperar cheio de expectativa e confiança. Então, quando a palavra fala assim, espera no Senhor, espera com confiança, espera com esperança mesmo, espera cheio de expectativa. O exemplo que eu gosto de dar disso é o seguinte: para quem, por exemplo, pega ônibus, né? Anda de ônibus, às vezes o ônibus dá uma atrasadinha, não dá? Mas a pessoa que pega o ônibus todo dia naquele mesmo horário, ela senta ali naquele ponto e ela tem uma certeza: o ônibus vai. Mas aí de repente ela olha e o ônibus está 2, 3 minutos atrasado. O que ela tem a certeza? Vai atrasar, mas vai. Assim deve ser a nossa convicção nas coisas do Senhor. Assim deve ser a nossa certeza de que Deus está fazendo as coisas, que Deus continua sendo aquele que tem nas mãos o domínio, o poder, aquele que tem o controle de todas as coisas, irmãos. A palavra vai dizer na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, vou ler aqui no Novo Testamento, segunda epístola de Pedro, carta de Pedro, no capítulo 3, versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas que vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que nos céus fogo desfarão os elementos ardendo e se fundirão. Então olha o que a palavra está dizendo: que Deus não retarda a sua promessa, mas que nós devemos esperar, assim como esperar a vinda do Senhor. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é tão fiel. E nós estamos falando de não é esperar alguém fazer algo, não é esperar em fulano, beltrano, ciclano, não é esperar no homem, é esperar naquele que nunca falha. Ele não chega atrasado, ele tem o tempo certo. O exemplo de Lázaro morto nos revela. Marta e Maria mandaram chamar Jesus quando Lázaro ainda estava doente. Só que Jesus dizia: Lázaro apenas dorme, eu vou despertá-lo do sono. Jesus chega na hora certa, irmãos. O agir de Deus acontece na hora certa. O agir de Deus acontece no momento certo. Tudo que nós precisamos é aprender a confiar e esperar. Você está esperando no Senhor? Porque entenda uma coisa: tem gente que é impaciente na vida e tem gente que é impaciente com Deus. Porque se eu disser para você assim: olha, eu vou esperar chegar aqui um copo de água, aí eu começo assim, a água não está vindo, a água não está vindo. Quer saber de uma coisa? Eu vou buscar. Eu esperei. O combinado era eu esperar fulano trazer água. Desculpe as irmãs aí, as mulheres, né? Mas mulher às vezes tem um pouco disso, né? Fulano, faz tal coisa para mim. Aí ele não fez. O que você faz? Toma a frente, vai lá e faz. Isso é algo muito comum
nas mulheres, e tem homens que são assim também. Porém, quando nós levamos isso para o campo espiritual, quando nós levamos isso para as coisas de Deus, a gente não pode ficar tomando nas mãos aquilo que é para Deus fazer. Ah, Deus está demorando muito, vou dar um jeitinho. Ah, pastor, esperar em Deus demora muito, eu não tenho paciência não. Eu vou lá e falo, eu vou lá e tento, eu vou lá e faço. Esperar em Deus é descansar no Senhor e deixar Ele fazer. Vou te dar um exemplo do que acontece nas igrejas. Pessoa que não sabe deixar Deus trabalhar. Uma mulher chama o marido para ir à igreja. Aí o marido às vezes vai contrariado, nem queria estar ali, mas ele foi porque a mulher, deu aquela pressionada, ele foi. Aí o pastor está pregando. Qualquer palavra que vem do altar, ela cutuca ele, tá vendo? Tá vendo? Deixa Deus falar com ele. Aí o pastor pede para colocar de pé. Aí tem aquela igreja que o pastor vai fazer apelo. Quando o pastor faz o apelo, só falta ela pegar a mão dele e levantar para cima. Vai, você não vai aceitar Jesus, não? E já houve casos que o camarada até levanta a mão para agradar a mulher. Aí eu pergunto a você, isso vai ser conversão? Espera no Senhor. Deixa Deus trabalhar. Chamou uma vez, não foi? Deixa Deus trabalhar. Chamou outra vez, a pessoa foi, chegou na igreja, deixa Deus trabalhar. Senão a pessoa começa a pressionar do jeito dela, é como se ela estivesse pegando a batalha nas mãos. A palavra fala, Deus mandou uma mensagem para Josafá dizendo, nesta peleja você não vai ter que pelejar, porque esta peleja é do... Você está querendo ser mais forte que Deus, mais sábio que Deus, mais inteligente que Deus, mais poderoso que Deus, você está querendo pegar a batalha que é de Deus na tua mão. Aprenda a esperar no Senhor de verdade. Espera no Senhor. O Davi, ou melhor, o profeta Isaías, lá no capítulo 40, ele vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão. Vou ler aqui para você, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor. Então colocar nossa vida nas mãos de Deus é ter paciência, de deixar Deus agir. Pastor, mas a porta não abriu ainda, o milagre não aconteceu. Espera em Deus. Vamos ler o Salmo 42. Porque no dia que você estiver angustiado, o dia que você estiver angustiada, você vai precisar pregar para você mesmo. Pastor, como é que a gente prega para nós mesmos? Você fala sozinho de vez em quando? Você fala com você mesmo? Então já que você fala consigo mesmo, prega para você. Como é que a gente prega para a gente mesmo? Usando a palavra de Deus. Salmo 42. Olha o que diz a Bíblia Sagrada nesse salmo. Olha só quando a gente prega para a gente mesmo, quando a gente fala conosco mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Com quem que essa pessoa está falando, gente? Com a sua própria alma, consigo mesmo. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E qual é a pregação que esse salmista faz para si mesmo, gente? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei.
o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, quando vier aquela angústia, aquele abatimento de alma, você tem que dizer para você mesmo: por que você está tão triste assim? Por que você está abatido? Espera em Deus, deixa Deus trabalhar, espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. E aí, o salmista vai testemunhar, porque agora é uma palavra profética para você e para mim. Você ainda vai testemunhar o que você aprendeu a esperar em Deus. Você vai aprender e vai testemunhar. Você vai dar testemunho lá na frente do que Deus fez na tua vida. Você vai dar testemunho lá na frente do mover que Deus fez na tua casa. Lá na frente você vai dar testemunho do mover de Deus na tua vida. Lá na frente você vai dar testemunho do transformar de Deus no teu lar. O que Deus fez na tua vida. E nesse testemunho, sabe o que é que você vai dizer? Porque muita gente lê este salmo que eu vou ler aqui com você, achando que é só um conselho para quem precisa esperar. Mas este salmo é o testemunho de alguém que já passou por esse tipo de situação, que já passou pelo tempo da espera, aprendeu a esperar em Deus, venceu e glorificou a Deus com seu testemunho. Você vai glorificar a Deus com teu testemunho? Você vai dizer lá na frente, quando você estiver dando seu testemunho, o que disse o salmista Davi no Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Veja que o verbo que ele usa está no tempo passado. Esperei, ele não está falando estou esperando agora. É alguém que já esperou, que já venceu, que já tomou posse da bênção, que já recebeu a vitória, mas está contando o seu testemunho dizendo: eu estava em angústia, eu estava aflito, a minha alma se abateu, eu preguei para mim mesmo dizendo: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Ele pregou para si mesmo, e agora que veio a vitória, agora que veio a bênção, agora que veio a redenção, ele está dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai chegar o tempo que você vai vir aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja, e você vai dizer assim: eu tive paciência para esperar no Senhor, mas valeu a pena. Eu esperei no Senhor e Ele mudou o meu lar. Eu esperei no Senhor, Ele transformou a minha casa. Eu esperei no Senhor, Ele transformou a minha família. Eu esperei no Senhor, Ele transformou meu casamento. Eu esperei no Senhor, Ele transformou a minha saúde. Eu esperei no Senhor, Ele abriu as portas e as finanças melhoraram. Eu esperei no Senhor e eu vi meu familiar se converter. Eu esperei no Senhor e eu vi Deus agir na minha casa e levar salvação para o meu lar. Você vai dar testemunho dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me. Veja, eu pregava aqui quarta-feira passada sobre o fundo do poço. Agora Ele está dizendo: Ele me tirou de um lago horrível, de um lago, de um charco de lodo. O Senhor me tirou do fundo do poço e me colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos. Eu estava lá abatido, caído, mas eu esperei com paciência no Senhor. As portas se abriram, o milagre aconteceu e a bênção chegou na minha vida. Você toma posse dessa palavra? Vamos esperar em Deus, deixar Deus trabalhar. Amém? Fica de pé para a gente fazer uma oração. Eu me lembro que em algumas conversas
Eu vou pedir para você, não é muito a nossa cultura aqui, mas vou pedir para você vir aqui mais pertinho de mim, vem aqui na frente do altar para a gente fazer essa oração. Isso, pode deixar o garotinho aí que a pastora fica de olho nele. Mas eu me lembro, irmão, de uma conversa que eu tive com a minha esposa, porque quando a gente decidiu abrir essa igreja, nós sempre tivemos um ministério de muito sucesso na outra igreja. As igrejas que a gente passava sempre foram cheias. Só que, quando a gente veio abrir essa igreja, houve um mover de Deus para uma proposta diferente do que a gente fazia. Por exemplo, nessa igreja que a gente serviu a Deus lá durante 15 anos, tinha campanha de 7 semanas, coisa que a gente decidiu não fazer. Tinha um grande apelo de ofertas de sacrifício, coisa que a gente decidiu não fazer. Tinha um grande apelo de palavras muito motivacionais, coach, e até para mexer com o emocional das pessoas, que a gente decidiu não usar. Então a gente foi indo para uma proposta nova. Mas quando a gente abriu a igreja, a gente achava que em pouco tempo a igreja ia, ó. Poxa, gente, nós somos pastores carismáticos, nós somos pastores do povo, a gente gosta de ir na casa das pessoas, nós somos pastores acessíveis. É um ministério que tem tudo para fluir. E durante alguns meses a gente viu a obra meio parada, coisa não andava. E aí ela falava assim, nossa, mas por que está acontecendo? Aí às vezes a gente fica pensando, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou deixando de fazer? E a palavra que a gente sempre falava era, deixa Deus trabalhar. Na hora certa Deus vai trazer as pessoas. Na hora certa as pessoas vão se achegar, vai ter conversão, vai ter gente se batizando nas águas, vai ter gente renovando a aliança com Deus. 2 anos que essa igreja foi fundada. Agora que a gente está começando a ver alguns, né? Veio o Bruno com a família dele, começou a frequentar aqui, veio a Lavínia, veio, né, a Viviane. O começo era eu, minha esposa, meu sogro, minha sogra, a irmã Detinha, né? Éramos ali um grupo de 9, 10 pessoas. Então a gente precisa aprender a esperar no Senhor. É só caminhando, só marcha, só vai andando na direção de Deus e deixa Deus trabalhar. Talvez você está vivendo uma situação, uma fase da sua vida aí, que você está vivendo isso, a coisa não está acontecendo, não está fluindo. Espere em Deus. E se a tua alma está abatida, angustiada, você está angustiado que as coisas não estão fluindo, prega para você mesmo. Fala para você mesmo, Lavínia, espera no Senhor. Fala para você mesmo, Viviane, você tem que aprender a esperar em Deus, espere em Deus. Fala, Bruno, espere em Deus. E eu falo para mim mesmo, Márcio, aprenda a esperar em Deus, deixa Deus trabalhar. Amém? Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Você que está acompanhando essa transmissão pela internet, também pode. Eu não sei se você pode fechar os olhos agora, se você pode parar um pouquinho o que você está fazendo para fazer esta oração e colocar diante de Deus as tuas questões. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo, Trindade Santa, nós te invocamos nessa hora. E o nosso clamor, a nossa oração hoje é pedir que o Senhor nos ensine esta tão difícil matéria do aprendizado da vida contigo. Aprender a esperar. Nós somos naturalmente impacientes. Nós queremos as coisas acontecendo tudo para ontem. Nós queremos que as coisas aconteçam muitas vezes do nosso jeito, a nossa maneira. Mas a tua palavra, ela é tão fiel. E ela diz, espera no Senhor. Espera. E esperar não é esperar no sentido pejorativo. Não, mas é o esperar do sentido hebraico. Com expectativa, com confiança. Com a certeza de que vai acontecer. Senhor, e nós estamos aqui para orar a Ti,
porque muitas vezes a nossa impaciência toma conta do nosso coração, nós não conseguimos confiar no Senhor plenamente. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós colocamos a mão para trabalhar na tua frente, que nós fomos precipitados no falar, precipitados no agir, precipitados no falar, e assim acabamos por muitas vezes metendo os pés pelas mãos. Pai, nós invocamos o teu nome, e eu, meu Deus, como um pastor desta igreja, pastor desse rebanho, intercedo pela vida dos irmãos. Senhor, eu estendo a minha oração para a vida do teu servo. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá força, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, diz a tua palavra. Então eu invoco o teu nome agora pela vida dos teus filhos. Senhor, eu invoco o teu nome agora para vir uma força sobrenatural, uma força que não vem do homem, um socorro que não vem de homem algum. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, quem criou os céus e a terra. Envia o socorro, envia a provisão, Senhor. Em nome do teu filho Jesus nós oramos agora, para que venha a força do Senhor. Este povo que veio aqui, estas pessoas querem aprender a esperar em ti, saber que o domínio e o controle estão nas tuas mãos. Senhor, esperar o tempo certo, e na hora certa tudo vai acontecer, na hora certa milagre acontece, na hora certa a porta se abre, na hora certa o milagre acontece, na hora certa a provisão vem, na hora certa a porta vai se abrir, na hora certa, meu Deus, nós vamos ver o teu agir. E nós estamos aqui com uma palavra profética nesta manhã sobre a vida deste povo, o momento de contar o testemunho. Eu esperei com paciência no Senhor, mas valeu a pena. Ele se inclinou para mim, ouviu ao meu clamor. Senhor, que venha o tempo de contar o testemunho, que venha o tempo de contar vitória, que venha o tempo de contar a bênção, que venha o tempo de contar as grandes obras que o Senhor faz. Pai, em nome de Jesus, recebe esta oração agora e age, Senhor, porque nós vamos esperar o teu agir, nós vamos esperar o teu operar, pois a tua palavra diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Não existem obras que possam ir contra a tua vontade e o teu poder. Espera, pois, no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Fortalece agora a fé deste homem, fortalece agora a fé desta mulher, fortalece a fé do teu povo, Senhor, fortalece a minha fé, e nos ensina a esperar em Ti. E como crentes que somos, Pai, nós também queremos esperar a maior das promessas, a promessa que Pedro falou, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns pareça tardia, porque o Senhor é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas nós venhamos esperar aquele grandioso dia, o dia que o Senhor virá como um ladrão na noite. Nós temos que esperar a vinda do Senhor com paciência, firmados na palavra. Alguém pode dizer, mas está demorando. E nós declaramos que não está demorando, que o Senhor faz tudo no tempo certo. Não está demorando não, o Senhor vai fazer na hora certa, no tempo certo. Tudo que nós precisamos fazer é estar na tua presença e confiar em Ti. Glória nós te damos, Pai. Que o Senhor ouça o choro, o Senhor limpe as lágrimas, o Senhor contemple a angústia, a preocupação, mas que este homem, que esta mulher, que nós possamos fazer o que o salmista Davi fez, pregar para nós mesmos, dizer, por quê? Qual a razão? Por que você está triste? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei.
eu ainda louvarei ao Senhor. Enquanto espero, eu louvo ao Senhor. Enquanto espero, eu glorifico ao Senhor. Enquanto espero, eu sei que Deus está agindo. Glória, glória, glória. Diga para você mesmo: eu vou esperar em Deus. Isso, vai dizendo para você mesmo: espera em Deus, confia, entrega. Espera, confia, entrega. Espera, confia, entrega. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Espera em Deus, espera em Deus, espera no Senhor, espera no Senhor e Ele tudo fará. Salmo 37, confia no Senhor, não te indignes por causa dos malfeitores, espera pois nele, porque ele satisfará os anseios, os desejos do teu coração. Bendito Senhor Todo-Poderoso. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se você puder levantar as suas mãos agora, em adoração ao Senhor. Glória, glória a Deus. Dizendo: eu vou esperar em Ti, Senhor. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei. E ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata.
esperamos esse dia, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Espera no Senhor. Amém. Pode voltar ao teu lugar, dando glória a Deus, aplaudindo aquele que está